Salve, salve, fiel torcida, espero que vocês estejam todos bem. Aqui é Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e a reapresentação do elenco para a sequência da temporada. Em instantes, todas as informações, destaques e atualizações. Sejam bem-vindos. Deixa aqui o seu like no canal, não é inscrito ainda? Inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Não se esqueça também, atribua pontuações ao vídeo. Ao lado do botão clicar e do botão comentários tem o hypar. Você clica nele, do lado tem os pontos que você pode atribuir ao vídeo. Assim o YouTube entende que o conteúdo é importante e propaga mais seguidores como nós. Obrigada, viu, pelo carinho diário de vocês aqui. Vamos lá às notícias e informações? É mais um caso de polícia, né? Infelizmente, o nome do Esporte Clube Corinthians Paulista chegou num patamar onde a gente acha que, já tá ali no limite. E sempre aparecem coisas que acabam manchando, a história e o nome do clube. Desta vez, o Corinthians está envolvido numa investigação federal. A suspeita é de sonegação de impostos que teriam ocorrido, já que esse fato ainda está sendo averiguado nas gestões do Ílio Monteiro Alves e Augusto Melo. No dia 30 de abril, o Ministério Público Federal solicitou a abertura de um inquérito visando apurar possíveis crimes tributários, ou seja, sonegação de imposto federal. A informação é do GE. Segundo o portal, o MP suspeita que o Corinthians violou os artigos 1 e 2 da Lei 8.137/90, que trata de crimes tributários. Essas suspeitas ainda estão sendo estudadas, estão sendo investigadas e teriam ocorrido entre 2023 e 2024, durante as gestões do Ílio Monteiro Alves e Augusto Melo. A investigação ainda está em estágio inicial e a tendência é que seja concluída em até 4 meses. O Corinthians afirmou que está ciente das investigações e que está tomando todas as medidas legais cabíveis. Por outro lado, um dos envolvidos nessa investigação do Ílio Monteiro Alves afirmou ter tomado conhecimento pela imprensa sobre a investigação e declarou estar buscando mais informações junto ao clube. Ele defendeu a sua gestão, classificando-a como extremamente diligente no cumprimento dos compromissos federais, citando até o pagamento de diversas dívidas e obtenção de uma certidão negativa de débitos no final de 2022. Duílio ainda informou ter solicitado detalhes da investigação, como as datas dos débitos, mas, desde logo, atribuiu eventuais pendências que motivaram a investigação pedida pelo Ministério Público à gestão Augusto Melo, acusando o presidente afastado do Corinthians de não cumprir os compromissos assumidos. Já o Augusto Melo negou veementemente que débitos tributários não pagos configurem crime de sonegação fiscal, classificando tal afirmação como prematura e tecnicamente incorreta. Ele esclareceu que a situação pode envolver inadimplência fiscal declarada, o que pode levar a execuções fiscais pela Fazenda Pública, processos que, segundo ele, estão sendo gerenciados pelo Departamento Jurídico do clube. Augusto Melo atribuiu os problemas fiscais e trabalhistas, especialmente o não recolhimento de FGTS e outras obrigações à gestão do Ílio Monteiro Alves, classificando-a como extremamente deficiente e responsável por ações judiciais e cobranças atuais. Afirmou ainda não haver acusações formais ou indícios de sonegação por sua gestão, defendendo que sua gestão prezou pela responsabilidade e transparência, pedindo para que o caso seja analisado com apuração técnica e jurídica adequada. Meus amigos, está difícil. Mudando de assunto, e as pendências envolvendo Coronado e Memphis Depay? Saiba mais. Gente, tudo bem que é uma prática recorrente no futebol brasileiro, não é prioridade do Corinthians, o pagamento de luvas para que o jogador assine o contrato com o clube. É uma espécie de incentivo financeiro, para que o jogador e os seus representantes prefiram que ele atue no time A, no clube B ou no time C. Isso é uma prática comum e recorrente no futebol. Mas, são valores absurdos. O Coronado ele está cobrando no Corinthians um débito de 10 milhões de reais referentes a luvas. E pior do que isso, o Corinthians ainda deve, até o final do seu vínculo, o Corinthians fez o contrato com o jogador por 2 anos, o Corinthians ainda deve 17 milhões, totalizando 27 milhões para o jogador apenas colocar o seu nome no contrato.
Igor Coronado. Um nome desconhecido que só tinha futebol sendo reconhecido nos países árabes. O cara faturou, ou vai faturar ainda, né, um total de 27 milhões para assinar contrato com o Corinthians. Quem será que os dirigentes do Corinthians imaginaram estar contratando? Meu, é um absurdo. Sabe, eu não consigo entender. Aí o cara chega aqui, não se adaptou ao futebol, teve lampejos em bons jogos, mas nunca se firmou, nunca conseguiu consolidar a sua titularidade num time igual ao Corinthians, que por muitas vezes estava uma draga. Muitas vezes ele era o cara para aparecer e não apareceu. Ah, mas o time estava ruim. Pô, se fosse craque, ia ser craque, com um time bom, com um time ruim. Pô, e aí? Além de 2 milhões de reais por mês em salários, o Corinthians ainda aceitou pagar 27 milhões em luvas só para o cara fazer uma rúbrica no contrato? Ah, pelo amor, hein? E mais, se fosse um jogador excepcional, se fosse um craque, mas Igor Coronado, aí ele está cobrando publicamente o Corinthians. Tá errado de cobrar? Para mim, quem deve tem que pagar. Assinou, tem que honrar os compromissos. Mas olha como essas coisas fazem o clube sangrar financeiramente. É um valor absurdo que, para uma leiga como eu, daria para reestruturar toda uma equipe. Contratar jogadores bons, pagando um bom salário que poderiam agregar muito mais que um jogador que, sabe, não conseguiu até aqui nem conquistar o espaço de titular na equipe. Ah, mas tem o Garro. Caracas, com o salário que ele ganha, era para jogar pelo menos 2 vezes mais que o Garro. Com a camisa do Corinthians, o Igor Coronado soma 67 partidas, 31 delas como titular. Poucas vezes que entrou como titular, conseguiu mostrar um futebol que agradasse. Teve lampejos, como eu disse, mantenho a minha linha. Em 67 jogos, marcou 7 gols e 5 assistências. Coloca isso aí, faz a conta. Vê se o custo-benefício compensa. Aí tá cobrando Corinthians e se o Timão não pagar, vai ser mais uma ação judicial. Enfim, durante o período desse sábado haverá reuniões em Parque São Jorge, com ele inclusive, para tratar aí de um acordo, né? Tentar chegar pelo menos no consenso. E o staff dele já falou, olha, se a gente não entrar num acordo aí, para nós seria melhor a rescisão do contrato. A diretoria, presidida por Osmar Stabile, não se opõe a uma possível saída, com o objetivo de aliviar a folha salarial e reduzir os custos com atletas que não estão nos planos da comissão técnica do Corinthians. Outro contrato que só por Deus foi o do Memphis Depay. Aliás, é mais um que ao longo desse sábado aí se reunirá com a diretoria do Corinthians para tentar chegar a um acordo sobre os valores que o Corinthians ainda deve a ele. O Corinthians afirmou que quitou cerca de 1.400.000 reais que estava em atraso aí, ou débito que referente a direitos de imagem com Memphis Depay, porém o clube ainda tem aproximadamente 4.700.000 em aberto com o holandês, valor referente à conquista ou à premiação pela conquista do Campeonato Paulista. É esse valor que será discutido nas reuniões aí entre representantes do jogador, ele e o clube. E o Corinthians tem uma proposta, né, de dividir esse valor para quitar todas as pendências com o meio atacante. Essas conversas são conduzidas aí pelo Fabinho Soldado. Sobre o assunto ele falou, abre aspas, é importante que a gente olhe para todo o cenário do futebol brasileiro. Os clubes daqui passam por grandes dificuldades. Não quero citar equipes, mas não é só o Corinthians que tem dificuldades. As dificuldades não são tratadas de uma forma velada. Elas são expostas diariamente. Todo mundo sabe da luta que nós temos aqui. Dentro disso, é claro que existem algumas situações que estão em aberto, mas todas elas sempre foram conversadas e sempre foram bem administradas. Vamos tratar isso com muita transparência. Vou estar sempre aqui falando com vocês. O Corinthians está sempre buscando as soluções para que possa, o quanto antes, ir resolvendo algumas situações pequenas para que a gente possa ter tranquilidade de trabalhar e continuar fazendo o melhor dentro do nosso centro de treinamentos, completou Fabinho Soldado. Cara, opinião minha, tá? Essas desculpas assim, não, mas não é só o Corinthians que deve. Se a gente fosse se preocupar com as dívidas do vizinho ou do rival, não tem jeito, né? Aí não tem cabeça que aguente. Que em outros locais as dívidas são tratadas e coisas assim de forma velada, pode ser que sim.
que dentro do Corinthians tudo ganha maior expressividade? Também é verdade. Nesse ponto, para mim, ele tem razão. Só que, tratando de forma velada ou não é uma dívida? Ou vocês acham que o clube que deve salários ou deve esses montantes aí, os jogadores, eles entram em campo com a mesma disposição, com a mesma felicidade, entregando tudo, suando a camisa? É claro que não reflete dentro de campo. Então, assim, para que fazer um contrato absurdo desse, que vai sangrando, que vai esgotando financeiramente o clube, se poderia utilizar esse valor absurdo aí para qualificar a equipe como um todo? Ao Memphis foi importante, principalmente no Campeonato Paulista, foi, mas, gente, é só um jogador. E outra, não é tudo isso que também não, parece que colocaram ele no patamar aí do Ronaldinho Gaúcho, nos seus tempos de grande expressão, no seu auge, para ter um salário aí combinado com o direito de imagem, algo em torno de 5, 6 milhões, metas por títulos. O Corinthians colocou no contrato que pagaria ao Memphis cerca de 21 milhões em luvas, divididas em 4 parcelas a cada 6 meses, mais de 5 milhões e 250 mil reais em luvas. Ah, tudo bem, a patrocinadora que paga esse montante aí a cada 6 meses, é um jogador de expressão, é um jogador que, sabe, valorizou a marca. Mas e o Corinthians, cara? Não seria melhor fazer um acordo com a patrocinadora para usar esse dinheiro e qualificar a equipe? E não apenas investir tudo num jogador só? Num jogador. Bom, é a minha opinião, gente, sabe? É um montante que, para mim, na realidade do futebol brasileiro, e principalmente exatamente por isso, porque nenhum clube brasileiro está nadando em dinheiro, é um valor incompatível com a nossa realidade. Sabe? Para mim é muito complicado isso. Peço desculpas a vocês pelo desabafo, mas, assim, parece que o Corinthians é um poço sem fundo, né? Cada vez que cava, o nome do clube vai afundando em coisas que só prejudicam a sua imagem. Isso posto, né, após ter acertado aí o patrocínio com a Nike, preterindo a Adidas, a Nike afirmou que adiantaria 100 milhões de reais para o Corinthians se reforçar. Esses adiantamentos seriam divididos em parcelas, 50 milhões em agosto desse ano, 25 milhões em janeiro do ano que vem e 26 milhões em agosto de 2026. É um adiantamento que o Corinthians poderia também usar para qualificar, para buscar reforços e tudo mais. Porém, pessoal, uma boa parte desse dinheiro aí, podem ter certeza, vai para quitar dívidas que o Corinthians tem com o elenco. Não tem como. Coronado, se sair, quem é que vai pagar? O Abreu, se ele não pagar nem eu? É claro que é o Corinthians, é claro que esse montante vai para colocar tudo em dia. E já é uma conversa que está rolando aí nos corredores, que esse adiantamento serviria também para regularizar as pendências com o atual elenco. Exatamente esse argumento que será usado pelos representantes em conversas, em reuniões que a diretoria terá com o restante do elenco, a fim de tranquilizá-los. As premiações não foram pagas também pela classificação a Libertadores desse ano, pelo Campeonato Paulista e por todos os outros prêmios, né, pelos boleiros de bichos, ainda não foram pagos. Esse valor, esse adiantamento que chegará em agosto, servirá isso, para colocar em dia o que o clube ainda deve, né, as premiações que o clube ainda deve com o restante do elenco. Tá vendo como esses contratos sangram o patrimônio do clube? Aí, ao invés de contratar um jogador bom, tem que ficar esperando e pedindo, pelo amor de Deus, um jogador bom, fique livre no mercado, faça a rescisão com o seu clube para que a gente pague apenas os salários dos jogadores. Sabe? Parece que tem que ficar implorando. É uma situação vexatória que o Corinthians não deveria estar nela. É isso que eu estou falando. De contratar jogadores meia boca, que chegam por aqui, jogam 2, 3 partidas, igual que eu falei pra vocês do Jonathan Cafu, e depois o cara entra aí na justiça cobrando o Corinthians. Por quê? Porque não pagaram. Bom, e suposto Corinthians também negocia a renovação do contrato do zagueiro João Pedro Tchoca. O defensor tem 21 anos, a princípio o contrato dele com o Corinthians vai até 2026, mas o Corinthians, através da sua diretoria, tenta estender esse vínculo até 2029. Essa seria, né, a segunda renovação de contrato. O jogador já teve seu vínculo estendido em maio do ano passado, multa rescisória na casa de 100 milhões de euros, ou seja, 598 milhões de reais. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui
é Corinthians. Até um próximo encontro.